Olá, boa noite. Sou Tomás Toledo, curador-chefe do MASP, e hoje nós vamos fazer mais uma MASP Lives com a Daniele Cavalcante, que é recepcionista no museu. Vou aqui conectar com a Dani. Só um minutinho, gente. Eu estou aqui conectando com ela. A gente tem feito uma série de iniciativas online que estão dentro desse guarda-chuva chamado MASP em Casa. E a live é uma delas, uma das principais aqui. Estou esperando a Dani me solicitar para a gente começar a falar com ela. Aqui, pronto. Comentários, gente, porque senão atrapalha um pouco a nossa visualização da Dani, que fica aqui na câmera embaixo. Pronto. Oi, Dani. Oi, Tomás, tudo bom? Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Estou aqui só desconectando os comentários, um minutinho. Pronto. Tá Tudo bem, Dani? Tudo bem, e você? Tudo certo. Antes de você entrar, estava falando um pouquinho, nos apresentando, falando um pouquinho do nosso programa de lives, mas também não tinha introduzido muito do que a gente ia conversar, como já vou repetir para quem entrou agora, sou o Tomás Toledo, sou curador-chefe do MASP, Daniela Cavalcante, recepcionista do museu, e hoje a gente vai falar, na verdade, uma conversa minha com a Dani, para a Dani falar bastante sobre a experiência dela de ser uma mulher transexual no Brasil, sobre trabalhar no MASP, sobre relações de trabalho e também sobre como que é ser uma mulher transexual trabalhando no museu como MASP e todas as experiências e histórias que a Dani tem para contar para a gente hoje. Isso aí. Tomás, desculpa, só para, antes de a gente começar o bate-papo, eu queria muito pedir licença, óbvio, a você, ao MASP, eu queria dedicar um pouco esse nosso bate-papo, que num período muito curto, nem de 2 meses, a militância LGBTQIA+, no Brasil, o movimento de transexuais, de travestis no Brasil, a gente teve 3 perdas muito grandes, da Maria Ágata, uma mulher transexual militante que faleceu devido ao silicone industrial, a Bruna Valim, que também era uma militante, trabalhava com a população vulnerável, e agora, ultimamente, nos últimos dias, na segunda-feira, se não me engano, a gente teve uma grande perda da Amanda Mafre, que também era uma outra militante, que estava lutando, ajudando as travestis, mulheres transexuais e pessoas transexuais em situação de vulnerabilidade social nesse momento de pandemia no país. Então, eu queria dedicar esse nosso bate-papo a essas pessoas e a todas as outras pessoas transexuais que se foram na luta por direitos, por melhorias para todos nós. Ah, que bacana, Dani, você fazer essa introdução e essa homenagem. E até conecta com o que eu ia começar falando, que essa iniciativa de ter essa conversa porque estamos no mês de junho, o mês de lutas das causas LGBTQ+, o mês que tem a parada, que esse ano não teve devido à pandemia, e a gente achou bastante importante trazer para o nosso programa de MASP Lives uma conversa que engajasse esse assunto do mês de junho. Que, infelizmente, essa questão da pandemia acabou soterrando diversas iniciativas que poderiam ter acontecido na prática, né? E também deixando cada vez mais populações vulneráveis, populações em situação de rua, mais vulneráveis ainda, né? É verdade. Bom, Dani, para a gente começar esse bate-papo, queria saber como você chegou no MASP, como foi seu primeiro contato com o museu, como foi esse início dessa experiência profissional? O meu primeiro contato com o museu, eu não sou daqui de São Paulo, sou paraibana, sou da cidade de Santa Rita, região metropolitana da Paraíba, João Pessoa. Eu sempre tive fascínio pelo museu, por ver na TV, sempre passava, mostrava, e aquela imensidão do que é o museu, que é arquitetonicamente falando, tinha um fascínio por ele. O meu primeiro contato com o MASP veio devido a um cursinho que eu fiz parte como aluna, e posteriormente fui coordenadora do cursinho Popular Transformação, que é um cursinho popular voltado para a população de travestis transexuais de São Paulo, e com uma conversa com o pessoal de mediações de programas públicos, na época o Lucas Oliveira. O Lucas Oliveira, sim. Isso, a gente combinou de fazer um curso voltado para essa população no MASP, que, se não me engano, foram 5 sábados, de introdução à história da arte, de conhecer o acervo, de conhecer toda a questão do museu. E daí culminou
de surgir uma vaga, o Lucas me falar, Dani, surgiu uma vaga, tenta. Aí tentei, corri atrás, fui, e tô no museu, agora vai fazer 3 anos em agosto. E assim, tô fascinada, cada dia que passa eu aprendo e me apaixono cada dia mais com aquele museu, com a história do museu, com os pensamentos da Lina, com as coisas do Pietro, do Luiz Osaki. Então, assim, cada dia que passa ali dentro, eu vou me fascinando pelas coisas que acontecem, por cada programação de exposições, de seminários, de cursos. Então, cada dia que passa, assim, esse amor, esse fascínio aumenta. Então, é mais ou menos isso, minha primeira introdução com o museu, com o MASP. Sim, esse fascínio eu te entendo bem também, que é um lugar bem fascinante mesmo de trabalhar, que a gente lida com muitas pessoas ao mesmo tempo, lida com muitas pessoas diferentes, com exposições diferentes, sempre tem alguma coisa acontecendo, né? Agora que a gente não está lá trabalhando o dia a dia, eu pelo menos sinto muita falta disso um pouco que você está falando, desse fascínio que o museu traz para a gente, né? Ainda mais você que fica na linha de frente, né? Lidando com o público direto, né? Seria legal um pouco contar para todo mundo o que você faz lá no museu mesmo, né? O que é ser uma recepcionista, o que é ser uma orientadora de público, como que é essa relação com o público do museu? Bom, eu entrei no MASP como orientadora de público, ficava nas galerias, na linha de frente ali, com os visitantes, e em seguida virei recepcionista do museu. Para mim, assim, é uma responsabilidade muito grande. Ser recepcionista, a orientadora já era uma responsabilidade. Ser recepcionista do museu, então, é uma outra responsabilidade, porque se dá direto com os diretores, com os visitantes, com convidados de reunião, com os patronos, enfim, com uma gama muito grande de pessoas. E isso, assim, é muita responsabilidade lidar com isso. Então, eu tenho uma gama de informações que eu preciso ter. Eu falo muito que eu abro o museu porque eu sou a primeira recepcionista a entrar. Então, eu entro 7 da manhã no museu, eu chego antes de muita gente no museu para poder começar a trabalhar. Então, eu falo muito para todo mundo que eu abro o museu, eu faço a abertura do museu para que todo mundo entre para trabalhar e para visitar também o museu. Então, para mim, é muito gratificante isso. Às vezes é bem tenso, porque assim, lidar com o público, às vezes, como Tarsila do Amaral, voltando um pouco para aquele boom que foi ano passado da Tarsila. Foi intenso Cada dia que eu chegava era assim, uma experiência nova, uma energia nova de chegar às 6h30 da manhã no museu e ter filas assim, de dar 3 voltas naquele vão de pessoas esperando abrir o museu. Às 6h30 da manhã, que o museu abre às 10, então era assim, era uma loucura. Eu ficava assim, meu Deus, eu nunca imaginei na minha vida. Isso é muito bom. Eu passava na frente lá, você às vezes estava com uma cara super animada, mas às vezes já estava preocupada que ia abrir a porteira, né? Ia entrar um monte de gente, né? Porque chegava de manhã, eu chegava às 6h30, já tinha gente perguntando que horas começava o museu, abrir o museu, que horas a bilheteria abria e por que tão tarde. Então chegava naquela empolgação e quando dava assim meio-dia, já estava esgotada de pegar aquele público todo. Era meio assim uma montanha-russa de sensações. Quando a gente começava muito num boom de energia, no meio do dia a gente dava uma baixada e no final do dia dava uma outra aumentada de ver aquele fluxo grande de pessoas de uma vez no MASP. Isso, assim, para mim, é muito prazeroso fazer parte desse momento do museu, do que a gente está passando agora, da pandemia, de tudo isso, e de ter pego essa exposição que marcou, que quebrou recordes do MASP. Então, para mim, é muito importante, para a minha história, e fazer parte disso. Sem dúvida, Dani, é uma exposição que foi uma mudança de paradigma, acho que no cenário de exposições no Brasil, e pensando que o recorde de público anterior no MASP era uma exposição do Monet, um artista impressionista, europeu, homem, e a Tarsila quebrou o recorde de público, sendo uma mulher brasileira, uma artista que representa a arte brasileira, então é bem significativo também que a Tarsila tenha batido esse recorde para a gente lá no museu. E eu acho que também foi uma exposição que impôs vários desafios para todos nós, né? Como estrutura do museu, receber as pessoas, como receber todas aquelas pessoas que queriam ver a exposição, mas ao mesmo tempo de uma forma receptiva, correta e também protegendo o museu e protegendo as obras, né? Isso acho que é uma coisa que você deve ter passado várias vezes, né? Esse dilema, né? Entre cumprir o protocolo de proteção das obras, da exposição, e ao mesmo tempo gerar uma relação empática com o público, né? Não afastar. Como que é um pouco isso? Nossa, foi no período da Tarsila, então, foi assim, era um boom, porque tinha pessoas que vinham com
uma expectativa de chegar no museu e ser assim, a primeira a entrar, não ter fila e esperar 6 horas no vão e não entender que a gente estava fazendo o máximo para receber todo mundo, para que todo mundo entrasse e conseguisse ver a exposição. E, ao mesmo tempo, tinha aquela questão da segurança do próprio museu, da gente como funcionário. Então, as pessoas ficavam assim, descontavam aquela ansiedade e tempos de espera, longos de espera, em cima da gente. Então, a gente tinha que um pouco se segurar, pensar, Sim. lógico, raciocinar como ser humano. Eu sou um ser humano, eu estou aqui trabalhando, eu tenho que cumprir normas, eu tenho determinações de coisas para fazer. Então, eu não posso abrir mão para você e também eu não posso ser ríspida com você. Então, era meio assim, como eu vou agir agora? Ai, essa pessoa me gritou, ela tá muito nervosa, ela quer ver a Tarsila, ela quer ver o Avaporô, ela quer adentrar no museu e esperou 3 horas lá fora. Então, era meio assim, de você parar um pouco e respirar, falar, não, eu tô aqui, nesse momento eu não sou Daniela, eu sou MASP, eu tô como MASP, então eu tenho que pensar um pouco de como eu vou desdobrar essa pessoa e falar, não, você vai entrar, calma, espera mais um tempinho e tentar explicar. Só que assim, lidar com o público são sensações diversas, então a gente já vai pegar todo tipo de pessoas, de humor, de ânimo, então é bem complexo e é prazeroso. No final, é uma troca, você aprende muito nesse contexto. E Dani, o que você já tinha feito como experiência profissional? Você falou dessa experiência no cursinho, antes do MASP. Como que foram suas outras experiências? Eu comecei muito cedo no mercado de trabalho como cabeleireira. Eu tenho uma formação como cabeleireira de muito tempo. E vim para São Paulo, morei no Rio um bom tempo, trabalhei numa rede de fast food por um longo período de tempo no Rio. E do Rio, migrei para São Paulo, meu irmão morava aqui na época, o meu irmão do meio, e eu não queria voltar para o Nordeste porque não é fácil ser uma mulher transexual num país, e ainda mais falando questão do Nordeste, uma região do país que é muito machista, então tem todo um contexto histórico de educação daquela população, e eu não queria voltar para o Nordeste e acabei migrando para São Paulo. Em São Paulo eu trabalhei nos primeiros tempos como eu trabalhava no galpão, na cooperativa de reciclagem. Aí fiz parte de um projeto da Prefeitura de São Paulo, o Transcidadania, que é para a inclusão de mulheres transexuais e travestis no mercado de trabalho, na sociedade. Consegui terminar meus estudos e daí fui migrando. Aí fiquei em salão de beleza. E nesse período do Transcidadania com estudo foi quando calhou do MASP, dessa oportunidade no MASP. E como era uma questão de isenção no mercado do trabalho, a bolsa só era válida até o período que eu não estava empregada, carteira assinada com nenhum vínculo empregatício com nenhuma empresa. E quando entrou no MASP, eu lembro que eu fiquei uns 7, 8 meses no projeto, e calhou do MASP, e assim, foi um boom de todo mundo. Nossa, você vai trabalhar no MASP, que maravilha! E ver outras meninas me pegando como exemplo. A Dani veio nordestina para São Paulo, uma cidade imensa, que sem conhecer nada, e olha onde ela chegou, em pouco tempo onde ela chegou, olha onde ela correu. Então eu vejo muitas meninas que me encontram na rua falar isso. Dani, você é exemplo, você mostrou pra gente que determinação, que lógico, eu falo muito pra todo mundo que o não eu já tenho. Todos os dias ao acordar, ao levantar da minha cama, eu sei que o não da sociedade eu já tenho. Então por que não correr atrás do sim? Se o não eu já tenho certeza. Então essa filosofia que eu uso para tudo, desde de levantar, sem ter a certeza que eu vou voltar para casa, que eu vou ser violentada na rua. Então eu penso muito nisso, que o não eu já tenho. Eu tenho que sim batalhar e correr atrás do sim. E uma coisa que a gente estava conversando anteontem, né? Como que é para você esses 3 mundos, né? O mundo da sua casa, o mundo de ir para a rua e depois o mundo do MASP, né? São 3 instâncias muito diferentes, com graus de violência muito distintos, né? E é uma coisa diária que você vive, né? Isso, eu posso classificar a questão MASP. Eu tinha um pouco de medo no início, não esquecendo que antes de eu entrar no museu, a gente teve a Luísa, que foi a primeira mulher transexual a entrar no MASP, a trabalhar no museu, então ela já criou uma atmosfera para que eu chegasse e fosse bem recebida. Em 2018, né? Ela começou a trabalhar. Não, a Luísa eu acho que foi 2016. Saiu em 2018 e começou a trabalhar em 2016. Acho que até isso, aí eu entrei em seguida para o público, né? Foi a primeira mulher transexual a trabalhar no MASP como orientadora de público.
e eu acho que abriu uma porta para outras oportunidades para pessoas trans trabalharem no MASP, e acho que gerou também um assunto, né? O MASP é um lugar que está aberto a esse tipo de profissional, né? E eu acho que isso foi bem importante, né? Esse primeiro passo da Luísa, né? Eu cheguei já com o museu preparado para me receber, porque a Luísa já tinha feito esse papel. E quando a Luísa saiu, aí não parou por aí, não ficou só a Daniele como uma funcionária transexual no museu. Veio a Amanda, veio o Dione, veio a Giovana. Giovana, que estão até hoje. O Dione não tá mais na equipe, mas a Amanda e a Giovana continuam. Então, para mim, além de continuar esse processo, de eu não ser a única, de ter aquele peso da Luísa, me entregou um patamar, a Luísa me deu uma patente. Dani, você vai ser agora a única no momento. É tua responsabilidade. Então, a Amanda chegou depois, em seguida, a Giovana, enfim. E, para mim, foi prazeroso, porque eu lembro que eu entrei em 2017 na exposição do Toulouse, em vermelho, e em seguida veio Histórias da Sexualidade, que foi onde eu conheci a Alice Paraíso. E a gente teve uma obra da mulher. Falar, tô aqui com o catálogo aqui. A gente teve uma exposição a gente teve a exposição de História da Sexualidade, onde teve uma obra da obra de Alice Paraíso, uma mulher transexual, artista maravilhosa. Estava até agora com o bracelete dela, só que estava um pouco balançando, para não fazer barulho eu tirei. E para mim foi fascinante, como funcionária do museu, como orientadora de público, ter nas galerias uma artista transexual que jamais imaginaria na minha vida encontrar nesse contexto de trabalho isso. Então, a gente tem avançado muito ultimamente em questões de direitos. Continua sendo meio perverso o país, voltando nessa questão dos 3 mundos, porque o Brasil é o país que mais mata a população transexual e travesti no mundo. Isso é uma pesquisa de uma instituição, se não me engano, europeia. E, ao mesmo tempo, é o país que mais consome conteúdo pornográfico com essa mesma população. Então, o país que consome uma programação, um contexto pornográfico meu, é o mesmo que me mata na rua. Isso então, é muito perverso, um viés, contraditório, né? É um viés muito louco. Então, eu acordo todos os dias, como eu falei há um pouco atrás, tenho a certeza que vou voltar para casa. Porque eu saio na rua, eu encontro olhares tortos, eu entro numa loja, num restaurante, enfim, num banco. Sempre vai ter alguém que vai me olhar torto, como se aquele lugar não me pertencesse. E o meu medo do MASP era esse. A Luísa me preparou todo um terreno de questão de funcionários, de ser bem receptivo comigo. Só que a questão era visitantes. Os visitantes do MASP são mútuos, passam mutações, são constantes, muda ali. E a gente não tem controle, MASP, né? Não tenho. E no MASP, eu nunca... Na verdade, só um único episódio, em 3 anos que vai fazer do museu, que eu senti uma questão de olhar, de ser julgada por estar no museu como transexual, como funcionária. Foi uma única vez, isso para mim é maravilhoso, é incrível ver isso, como no meu trabalho as pessoas entendem, me julgam um pouco, bem menos do que na sociedade, do que na rua. Então eu penso muito nessa questão, porque me aceitam no meu trabalho e não me aceitam no shopping, numa lanchonete, no ônibus, voltando para casa. Então é bem complexo, são mundos que mudam, a mudança é constante. E também outra coisa que a gente já havia conversado, né? Como o MASP, claro, é um lugar bastante amistoso, perto desses outros mundos que a gente estava comentando, mas ainda, como toda instituição, como todo lugar, tem muitos avanços para serem conquistados, né? Mas que é algo que a gente tem tentado fazer lá no museu, em várias frentes, né? Não só na programação de exposições, como você trouxe Alice Paraíso, Histórias da Sexualidade, mas também a gente teve presença de artistas mulheres trans em História das Mulheres, histórias feministas, com a Alice, com a Elia de Bernardini, a Thursday Smile. A gente também tem uma missão do museu, né? Como toda instituição tem uma missão, uma visão, uma missão que se propõe ser um museu, vou até ler aqui. O MASP, Museu Diverso, Inclusivo e Plural, tem a missão de estabelecer de maneira crítica e criativa diálogos entre passado e presente, culturas e territórios a partir das artes visuais. Para tanto, deve ampliar, preservar, pesquisar e difundir o seu acervo, bem como promover o encontro entre públicos e arte por meio de experiências transformadoras e acolhedoras. Eu acho que aqui da missão, 2 coisas são bem importantes, né? O Museu Diverso, Inclusivo e Plural,
e também experiências transformadoras e acolhedoras. Mas isso são desejos, né? São desejos de uma instituição e se refletem em ações, mas isso não significa que o museu seja necessariamente totalmente inclusivo, totalmente diverso, totalmente plural. Isso é um caminho, né, que está percorrendo. Desculpa, Tomás, o mais importante é dar o primeiro passo. E o museu fez isso, o museu deu o primeiro passo. Não só no contexto, a gente está falando no mês do orgulho LGBTQIA+, mas o museu deu um passo importante. O museu tem funcionários imigrantes, refugiados, o museu tem na curadoria mulheres negras, tem. Então, são passos. Uma curadora indígena agora também. Tem a Sandra. Lógico que não está perfeito. A gente está dando o primeiro passo. O importante é começar a dar o primeiro passo. O Márcio deu um primeiro passo, em seguida a Pinacoteca contratou pessoas transexuais. Exatamente, isso que eu ia falar. Refletiu, né? Tem a Paula Valentina, que é uma... Tem a Paula Valentina, que é uma mulher transexual, que é produtora de programações do Museu da Diversidade. Então, as instituições culturais estão percebendo isso, esse mercado está percebendo essa inclusão. O MASP foi pioneiro, não tenho certeza disso, mas o MASP abriu uma porta onde outras instituições viram isso acontecer e falaram, não, vamos seguir esse passo. Lógico que precisa muito, eu quero muito ver um dia, quem sabe, uma transexual, um homem transexual, ou uma travesti como curadora, como produtora, em outros papéis. Mas isso, lógico, a gente tem que dar o primeiro passo, a gente tem que dar o start. Se a gente não dá o start, a coisa não anda. Vai ficar ali parada para sempre, a gente vai ficar só idealizando, e o negócio e não sai do contexto. E acho que a partir do primeiro passo, você tem uma vontade institucional, você tem uma vontade das pessoas que estão ali trabalhando, as coisas de fato vão acontecendo, vão levando umas às outras, né? Até um assunto que eu queria ter comentado, que você comentou também, é a presença de funcionários que são refugiados. Atualmente a gente acho que tem dois o Jefferson, que é do Haiti, e o Cef do Marrocos. Isso. Tem o Youssef e o Jeff. Isso vai refletindo também outras também problemáticas do mercado de trabalho, inclusive da cultura, que é ficar muito centrado em determinado tipo de funcionário, determinado tipo de pessoa, né? E eu acho que quando uma instituição que tem uma vitrine, que nem o MASP, que está na Avenida Paulista, que tem a sua coleção, que tem toda a sua história, começa desses primeiros passos, acaba incentivando que outras instituições façam isso também. Eu vejo isso como uma responsabilidade de uma instituição que tem todo o peso e a importância do MASP. E é muito bom ver isso acontecendo, porque outro também assunto interessante que a gente conversou antes foi como pode parecer um pouco ilusório essa ideia de que o mundo das artes, o sistema das artes, seja extremamente inclusivo. De fato, é muito mais inclusivo do que uma empresa de computação, mas também não é tão inclusivo assim como a gente gostaria que fosse. Eu, como gay, por exemplo, sempre me senti à vontade de trabalhar nas artes. Não me sentiria tão à vontade de trabalhar numa indústria, por exemplo. Mas será que uma mulher trans, um homem trans, se sente tão à vontade em trabalhar no museu da mesma forma que eu, como um homem branco, gay, se sente? Tem uma disparidade aí, né? E a gente, pensando no mês do LGBTQ+, o G se sente muito mais confortável nesse ambiente do que as outras letras dessa sigla. Isso eu acho que é algo bastante ainda problemático para ser trabalhado, né? Na verdade, na questão da sopinha de letrinhas LGBTQIA+, o T e o B são os mais excluídos, principalmente a população T. Então é muito difícil nesse contexto, lógico. O mercado da arte é mais inclusiva por essa questão da gente ter um leque de opções de artistas, mas ao mesmo tempo é cruel, porque sempre quem está no lugar mais alto é o gay, é o homem, a classe média, é o branco, e quando começa um processo de mudança, de inclusão, ela começa pequena. E quando começa a chegar lá em cima, a gente vê, às vezes, que aquelas pessoas da alta, não, vamos tentar barrar, vamos tentar que isso não ande tanto. Então, é um processo que precisa ser mudado. Lógico que isso não acontece no piscar de olhos, a gente acabar essa live, amanhã a gente vai acordar com o mundo cheio de arco-íris, borboletas voando, unicórnios na rua. Não. Lógico, tem que ser dado o primeiro passo para as coisas acontecerem. E isso eu tenho visto no contexto pré-pandemia, isso acontecer. Espero que o pós-pandemia, o pós-mudança de tudo isso que a gente está passando, de isolamento,
de pensar como as instituições culturais funcionam nesse contexto agora, fazendo tudo digitalmente, eu espero que nessa mudança isso aconteça. Esse passo seja um segundo passo, seja um passo para mudança, não, vamos incluir, vamos pensar em outra forma, acho que a gente errou nisso. Então são coisas que tem que ser trabalhadas e tem que ser pensadas. Claro, tem que dar os primeiros passos devem acontecer, mas depois devem ser pensados, repensados, tem que existir autocrítica, e tem que ir conversando e dialogando o tempo todo, né? Não, isso, as coisas são feitas de diálogo. E voltando um pouco, até falando em diálogo, né, sobre aquele momento difícil da exposição das histórias da sexualidade, né, que era um momento que o Brasil estava bem tensionado politicamente, na verdade começando uma tensão política que vem crescendo cada vez mais. Como que o público daquela exposição, como foi lidar com aquele público? Você sentia que tinham pessoas que estavam vindo na exposição ali de uma forma, com intuitos mais agressivos? Foi mais difícil ou não? Teve episódios, né, desde o momento, daquele primeiro momento de abertura, de ter sido censurada, daquela questão de ter a classificação etária, né? Etária para poder entrar, que só podia entrar com acompanhante, aí teve toda aquela questão, então tinham pessoas que queriam causar, que ia para isso, porque as pessoas acham que a maioria dos funcionários que trabalham com o público tá ali por estar, não tá ali porque trabalha, porque tá naquele contexto. Mas tinham pessoas que a gente percebia que ia para isso, para poder confrontar. Porque sabe que se a gente dá uma resposta, um viés atravessado, quem é responsabilizado é a instituição, e não Claro. só o funcionário. Então, foi bem tenso esse primeiro momento, depois que a classificação indicativa caiu e ficou só na questão da sala de vídeo, do audiovisual, foi que a gente começou a perceber um outro olhar. Lógico que tem pessoas que entravam com uma outra questão de criticar, isso não é para estar no museu, como muitos vídeos que tinham na exposição, como muitas coisas que tinham expostas no museu. Mas eu creio que foi um público, depois que isso aconteceu, de todo esse problema inicial, eu creio que o público foi super receptivo com a exposição. Então, eu acho que não teve, para mim, no meu ponto de vista, não teve muita coisa assim, eu acho que eu fiquei mais tensa com a Tarsila, pelo boom de pessoas, do que nesse contexto da exposição da história da sexualidade. Porque a Tarsila, de fato, era tenso mesmo, né? Quando você via aquela fila, né? Era uma expectativa de muitas pessoas, né? Ali, muito tempo, né? Investindo tempo do próprio dia para ver uma exposição, né? Isso era bem impressionante mesmo. Né? Não, eu lembro no momento que eu saí da recepção, fui dar uma circulada e entrei na exposição, tinha uma pessoa chorando vindo ao Abapuru. Então, a Tarsila trouxe uma comoção diferente para o nosso olhar como funcionário de instituição cultural. Eu jamais imaginaria ver pessoas chorando vendo uma obra de arte assim. Porque a Tarsila é um contexto artístico que a gente vê desde a infância na escola. Então, a gente trabalha muito o modernismo brasileiro e ver pessoas assim fascinadas com a Abapuru, com a obra Cuca, dentre outras obras da Tarsila. E eu ficava assim, gente, cara, que eu nunca imaginei ver isso acontecer. Foi muito bonito, foi corrido, foi tenso, mas foi bonito ver isso acontecer. Ver esse momento histórico acontecer. Sem dúvida, foi um momento bem especial. E pensando um pouco em outras coisas que você tem atuação e participação no MASP, como que você teve uma participação grande na CIPA, né? Que são esse órgão que cuida da segurança dos funcionários. Você sempre vejo você também com uma atuação forte na campanha do agasalho. Como você ainda comunga esses dois momentos de um trabalho social e usando o museu também como um campo de atuação para isso? Você continua também atuando no campo social fora do museu, como você fazia antes? Eu sempre trabalhei, né? Eu sempre busquei no meu momento, no meu dia a dia, dedicar um pouco do meu tempo para voluntariado. No cursinho eu era voluntária, no Centro Popular de Transformação. No MASP tem essa questão da CIPA, junto com o RH, de fazer campanha do agasalho e doar para a Cruz Vermelha. Tem aquela questão que a gente sempre fez muito ano passado, como CIPA, de doações de imóveis e coisas que não faz mais uso no museu, para a Casa André Luiz. Então, fora do museu, eu ainda faço isso. Agora, no momento da pandemia, eu faço parte de um projeto do Séforas, que faz essa questão de distribuição de alimentos, de produtos de higiene para a população de LGBTQIA+, de situação de rua e vulnerabilidade social.
A gente sempre está no pátio do colégio, na Armênia, no Largo da Santa Cecília, vendo essa população e tentando ajudar o mínimo, porque não é porque a gente está na pandemia que a gente deve esquecer o outro lá fora. É muito bom para mim saber que chegar em casa, eu tenho um teto, eu tenho uma cama, eu tenho um alimento para comer, e eu não consigo pensar nisso. Eu tive um privilégio de ter um trabalho, de conseguir me manter, de ter as minhas coisas, mas tem pessoas que não teve a mesma sorte, ainda mais falando na questão LGBT. Então eu penso muito, eu não consigo às vezes sair em casa e pensar que nesse momento, ainda mais na pandemia, do que a gente está passando, ter pessoas do meu grupo lá fora sofrendo, passando necessidade. Então eu tento ao máximo dedicar uns minutos do meu dia a dia, da minha vida para isso, e é muito prazeroso, é um aprendizado, cada dia que passa eu aprendo mais, eu acho que eu aprendo mais com essa população, nesse trabalho, do que eu aprendia na escola. Com esse movimento eu aprendi a ter empatia, eu aprendi a pensar mais no outro, eu aprendi muita coisa que jamais eu imaginaria ter acesso. É meio louco isso, porque a filosofia de vida dessa população é diferente da nossa. Eles não têm, como eu costumo, já ouvi muito isso de moradores de pessoas em situação de rua, de que eles não têm a expectativa do amanhã. Então eles não têm certeza do amanhã. Eu ainda tenho uma certeza. Não é tão certeza porque eu não sei, o amanhã a Deus pertence. Mas eu ainda tenho uma visão do amanhã, do que eu quero pro amanhã. E eles não, eles vivem o hoje, o agora. Então é bem difícil, não vou falar difícil, que é fácil. Mas é uma outra perspectiva, né? Realmente é um outro mundo. Maneira. Faz bastante sentido o que você está falando. E você tem visto uma situação mais complexa agora, nesse momento da pandemia, né? Você acha que está muito mais duro, muito mais grave, né? A situação de precariedade e de violência na rua? Como você está vendo isso? Tomás, nesse contexto, eu até me surpreendi. Porque eu até falei com uns amigos um tempo, logo no início da pandemia, que eu pensei em ir na rua e falei, gente, que loucura. Eu acho que a pandemia, o isolamento social fez a gente desacelerar, a cidade desacelerou, menos pessoas na rua, menos carro, então acabou mostrando mais a população em situação de rua. Sem então dúvida. Eu olhava assim, parecia uma cena de filme de terror, de zumbi, um The Walking Dead. Olhava na rua, muita gente em situação de rua, eu comecei a me sentir mal com aquilo, de não ter o que fazer, de não poder ajudar a abraçar o mundo com as duas mãos. E comecei a refletir, só que quando a gente começou esse processo do projeto, eu comecei a ver que muita gente está ajudando bem mais do que antes. Então, eu espero que a pandemia traga esse olhar de empatia não só para esse momento que a gente está passando difícil, mas sim para o pós-pandemia. Que essas pessoas que estão na rua ajudando, fazendo ação, os famosos estão fazendo live, essas coisas para ajudar, não faça só nesse momento. Pense nisso para o depois, porque essas pessoas, elas não precisam só nesse momento, elas sempre precisaram. Então, é bem louco que eu achava ver um abandono maior, tanto dos governantes, como falando em questão de São Paulo, de ver o governo fazer ações poucas, deveriam fazer mais, mas está fazendo. O importante é que está fazendo. Então eu tenho visto uma melhora e espero que isso continue. É interessante você falar isso mesmo, porque no primeiro momento eu também fiquei bastante impressionado. Foi muito chocante, porque parecia que os moradores em situação de rua estavam assim, uma quantidade muito maior do que tinha antes, mas na verdade talvez eles se desaceleraram da cidade que você tinha falado, mas de fato a situação é bem grave aqui no centro. Eu moro no centro, assim, realmente é bem difícil nesse momento agora. Porque eu falo, eu até nesse primeiro processo, quando eu vi esse boom, eu acho que é aquela questão, a gente, quando a cidade está normal, pré-pandemia, pré-quarentena, tudo isso, a gente vive focado, vive na correria. Eu preciso chegar no trabalho, tal horário, eu tenho que pegar meu transporte agora. Então a gente não olha para o lado. Claro. A gente anda assim, sempre na pressa, olhando para frente, e acaba não prestando atenção no outro. E nesse momento de pandemia, a gente sai na rua, a gente começa a prestar mais atenção. Porque a gente sabe que a cidade está vazia, a gente sabe que as coisas são diferentes, o mundo lá fora é outro, não é aquele que eu deixei lá atrás, em março, quando a gente começou o processo de quarentena. Então é bem louco, acho que é isso, a gente desacelerou e começou a prestar mais atenção ao nosso redor.
E pensando agora de novo no mês de junho, no mês dedicado às causas LGBTQ+, como você vê a situação atual? Como você vê os avanços, os desafios? Como você se vê também nesse momento? Olha, em avanço, a gente teve um avanço agora há pouco, né, que foi votado pelo STF, liberado a população LGBT fazer doação de sangue, que era uma coisa que era um absurdo não poder ser feito. Teve uma outra Sim. liminar que não queriam deixar e acabou sendo derrubada, então agora as pessoas LGBTs podem doar sangue, isso é maravilhoso. Mas é aquela coisa, são avanços, a gente precisa muito ainda, avançar muito, só que em cada avanço a gente tem algum retrocesso. Não só como a população LGBT, mas em todo um contexto de cidadania, a gente tem avanços bons, mas sempre com o olho atrás. A gente tem que ficar com o olho atrás porque a gente avança uma casa e muitas vezes, em questão de política, a gente regride 3, 4, porque são tirados os direitos nossos, entre outras coisas. Então é um processo meio louco, que vive passando por mutação, que, lógico, precisa muito que isso ande sempre positivo, mas eu creio que, para mim, não falando no momento de pandemia, que eu não consigo ver tanto, porque a gente está nessa questão de quarentena, mas no total, eu acho que a gente teve uns avanços muito bons. Então, ainda mais nessa grande vitória da questão da doação de sangue, eu acho que foi um avanço muito bom. Quero outros, quero mais. Né? Essa questão da doação de sangue é muito simbólica, uma violência, além de impedir de poder ajudar outras pessoas, tem uma violência simbólica muito grande, né? Como se fosse um sangue puro sempre, né? E os bancos de sangue vivem precisando de doação e as pessoas, a população LGBT quer fazer isso e era negado, é um direito que era negado. Então isso é um avanço muito, muito bom nesse momento, ainda mais falando em questão de pandemia. Sem dúvida. E voltando também um pouco ao dia a dia do MASP, a gente estava falando como a Luísa, que foi a primeira mulher trans a trabalhar no museu, preparou um certo terreno, mas isso é uma coisa que vai acontecendo também diariamente, né? Eu acho. Sempre a gente vai evoluindo nesse sentido, né? Eu lembro que no começo, conversando com a Luísa, tinha também a ideia a questão de ter funcionários mais velhos, que não eram só pessoas da nossa geração. São muitos desafios de várias categorias, assim, né? Pessoas também com outras formações culturais, religiosas, né? Acho que lá no MASP agora a gente tem também um fato mais positivo nesse sentido de serem todas pessoas, uma geração um pouco mais nova, mas eu acho que teve também um processo de aprendizagem bem interessante dos orientadores de público mais velhos que trabalhavam no museu há muito tempo, né? E teve também a questão do comitê de diversidade do museu. Eu lembro que eu fiz parte em 2018 do comitê. Então, fala um pouco sobre isso, é um assunto legal mesmo. Toda essa questão do RH junto com a diretoria, com todos os funcionários, pensar nessa questão da diversidade, das reuniões de diversidade, do MASP pensar, saindo um pouco dessa questão LGBT, do MASP pensar no 8 de março, no Dia da Mulher, de liberar as funcionárias mulheres, como foi feito o ano passado, o ano retrasado. Então, isso são processos... Da inversão dos cavaletes também, né? Que foi o ano passado, que esse ano a gente não teve devido à pandemia, nenhuma ação, mas são avanços que, lógico, tem muita coisa para ser acertada, mas se a gente não faz isso acontecer, não dá esse primeiro passo, as coisas não andam, não sabe, a gente é errando que se aprende, lógico. O comitê de diversidade foi muito bom, que a gente debateu muito essa questão de pensar a porcentagem de quantos funcionários homens se tem na instituição, quantas mulheres negras, quantas mulheres transexuais, quantos LGBTs. E pensar isso e apresentar para todos os funcionários como um índice, como um gráfico de porcentagem, de questão de comparação salarial, de tudo isso, que nos últimos anos, eu estou muitos anos, parece que eu estou há muito tempo no museu, eu estou há 3 anos a fazer, eu vejo uma diferença muito grande do primeiro momento lá atrás, de quando eu entrei, para hoje. Então, a gente teve uns avanços nas últimas reuniões do comitê, e eu espero que esses avanços sejam, assim, cada dia melhores, a gente avance muito mais, não só nesse contexto, como em outros contextos. Eu acho muito, muito importante isso. Sim, e também eu acho que é aí que a gente vai colocando em prática essa missão que a gente estava falando no começo, que eu li, né? Porque a missão é um desejo, é uma vontade,
é uma proposição, mas ela tem que ser colocada em prática, né? E ela é colocada em prática em diversos sentidos, não só na programação de exposições, não só na programação de seminários, de cursos, mas também em políticas de RH, em políticas institucionais, políticas de comunicação, de acessibilidade. Eu acho que realmente é um esforço interdisciplinar, interdepartamental, né, para esses avanços acontecerem de fato, né? E mostra um pouco que o Master abre um diálogo com os funcionários. Muitas das vezes a gente tem acesso a muitas informações que eu nunca vi em outros lugares, de questão das exposições futuras, do calendário de exposições que a gente teve acesso até 2025, do que vai acontecer no museu. Sim, Lógico sim. que isso é muito bom, isso dá uma sensação que a gente não faz parte só como um funcionário, um número para a empresa. A gente é parte importante desse processo, ainda mais no meu papel do museu como recepcionista, como fui orientadora de público, ver isso acontecer para saber me preparar para o que vai acontecer mais na frente, para poder ter uma informação concreta para passar para um visitante. Então, sem dúvida, saber quem você vai encontrar, muito... quem vai subir para uma reunião, você fica muito mais inteirado, né, do que está acontecendo, né, no museu, né? Sim. E pensando mais nas exposições, assim, como você também se relaciona com os conteúdos? Você falou da Tarsila, que outras exposições para você foram importantes? Não só como funcionária, mas as exposições do MASP ali, né? Você comentou também da presença da Liz Paraíso, em Histórias da Sexualidade. Histórias feministas da Rosa Luz, da Liz, da Thursday, de todas elas, mas a exposição para mim que mais me tocou, que assim que foi o que me deixou muito emocionada, foi a Maria Auxiliadora, por ver uma artista brasileira, negra, que, se eu não me engano, morava na Zona Norte, expondo, ver a família dela na abertura, na abertura da exposição. Foi assim, muito tocante ver aquilo, muito emocionante ver isso acontecer, fazer parte desse processo. Outra exposição também que me deixou muito maravilhada foi Histórias Afro-Atlânticas, no ano retrasado, ano passado... 2019. Ano retrasado, né? Ano passado. 2018. 2018. 2019 foi Histórias das Mulheres, Histórias Feministas. E 2018 foi Histórias Afro-Atlânticas. As Histórias Afro-Atlânticas, por ver... Eu via muito, eu lembro que tinha uma obra, que agora não vou me lembrar o nome, que vê as pessoas se vendo representadas ali. O que a gente é acostumado no mundo da arte, na instituição cultural, ser sempre representado em quadros em grande poder social, pessoas brancas. E ver na exposição das Histórias Afro-Atlânticas, o MASP trouxe obras de ver pessoas negras como condes, duquesas, em papéis importantes da história. Então, ver as pessoas ficando maravilhadas com aquilo, se vendo representada nisso, como me vi representada com obras da Liz expostas na exposição, da Thursday, da Rosa Luz, elas representadas ali, em ver elas ali, eu vi essa população sendo... Eu lembro que era muito louco ver como mudou o contexto de visitação do museu, como deixou de ser majoritariamente pessoas brancas visitando, para as pessoas negras se vendo representadas ali dentro. A gente teve uma mudança muito grande de público nesse contexto. Você percebeu então, isso também? Fez um processo... Eu percebi muito isso, ainda mais como recepcionista, porque eu via tudo acontecer. Eu percebi muito também isso, depois de Histórias Afro-Atlânticas, aos poucos uma mudança de público bem grande, que não se manteve só em Histórias Afro-Atlânticas, mas continuou, assim, acho que mudou um pouco a cara do público do museu, né? Eu acho que fez o quê? Fez essas pessoas se verem representadas ali dentro. O MASP fez essa inclusão, trouxe esse viés junto com o Tomiotaki, que né, teve um desmembramento da exposição no Tomiotaki. Então, isso fez a coisa fluir. Então, isso para mim foi muito maravilhoso. Foi um eixo curatorial muito importante e que me deixou muito maravilhada no início, a Maria Auxiliadora e o coletivo das Histórias Afro-Atlânticas. E isso que você falou também dessa identificação, eu lembro até uma coisa que a Luísa comentou comigo, logo quando ela começou a trabalhar, acho que tinha a exposição A Mão do Povo Brasileiro, a remontagem da exposição A Mão do Povo Brasileiro, feita pela Lina. E acho que a Luísa falou, e alguns outros orientadores públicos também falaram de pessoas
que estavam visitando a exposição, nordestinos, nordestinas, que estavam acostumados com aqueles objetos, diversos objetos que tinham na exposição, e ficaram muito emocionados de verem aquele tipo de objeto num museu como o MASP, que normalmente tem a expectativa que você vai ver um mestre europeu, um artista europeu, um modernista, e os objetos e os trabalhos artísticos, eles podem ter esse poder muito forte, né, de representação, de identificação, né? Isso é verdade. E além disso, de ter esse olhar de representatividade, uma instituição cultural, ela traz um contexto de provocação, de provocar a sociedade, de provocar o visitante a repensar, porque a maioria dos artistas, muita gente acaba não vendo isso, mas muitas das obras, ela tem uma denúncia, ela quer trazer algo, ela quer mostrar algo, ela não quer estar ali só para maravilhar, para mostrar uma paisagem maravilhosa, como muitos artistas fazem, mas tem sempre um olhar, uma denúncia, uma crítica social, tem muito disso. Então o MASP, né, nesses últimos tempos, eixos curatoriais, como histórias da mulher, histórias feministas, histórias afroatlânticas, histórias da sexualidade, trouxe essa provocação, fez essa provocação, quero provocar você. Quero que você se sinta incomodado com isso, se sinta refletir, faça parte dessa mudança, desse processo. Então, eu acho que Histórias Afroatlânticas, ou Histórias da Sexualidade, trouxe muito disso, de provocar com obras, acho que um vídeo eu não vou lembrar agora do nome, do artista, lógico, que era de um vídeo da Bahia, se eu não me engano, que era um pastor que virou transexual, e depois de transexual virou pastor. Então, sim, chama Sérgio Simone esse vídeo. Isso, tinha muito isso de provocar, de botar um dedo ali na ferida, da questão de muita gente faz essa transição pela questão da violência lá fora, da discriminação lá fora, de não ser bem aceita na sociedade. Tenho muitos amigos que infelizmente não conseguem exercer a sua unidade de gênero, de mostrar, de aceitar ela por causa do olhar do outro lá fora, desse julgamento, desses dedos apontados. Então é bem complexo, e esse vídeo trouxe muito disso, trouxe muito desse viés de cutucar, de lhe provocar. Eu vou lhe provocar, eu quero que você reflita se você está certo com o pensamento. Lógico que ninguém é obrigado, em momento algum, a aceitar. Não aceita? Claro. Ok, só me respeita, você tem que me respeitar. Eu sou cidadã como qualquer outra pessoa, eu pago impostos como qualquer outra pessoa. Então, ultimamente, as instituições têm trago isso, esse olhar, essa provocação da população, dos visitantes, do público em geral. E até porque, se a gente for pensar, os temas desses anos que você comentou, histórias da sexualidade, história das mulheres, histórias feministas, histórias afroatlânticas, histórias indígenas que a gente vai fazer, são temas muito urgentes aqui da sociedade, né? São temas que estão sendo comentados, são temas que estão aí na pauta das notícias o tempo todo e são urgentes, no sentido de necessitam ser discutidos, necessitam ser confrontados, pensados, refletidos. Então, é realmente interessante ver como o público responde, de fato, a isso, né? Porque é algo que está ali no momento, né? Não é uma questão da história da arte, ou uma questão isolada do mundo da arte, é algo da vida, de fato, né? Porque eu acho que traz muito uma questão do irreal, como que uma obra de arte pode ser, com o real. Traz a questão do mundo, de dois mundos, faz uma junção. Então, eu acabo vendo algo no museu que representa o que eu sei que está acontecendo lá fora. Então, traz esse olhar. Cara, eu nunca imaginei pensar, encontrar no museu, como o MASP, na importância do MASP para a gente. Ver artistas expondo, ver obras sendo expostas, ter essa provocação, mais uma vez falando. Então, isso é muito gratificante. E é bom ver isso, porque além da gente, como funcionário, a gente, como colaborador do museu, a gente também se sente provocado. Das conversas, da mediação em programas públicos, antes da abertura das exposições, em reuniões, em conversas na hora do cafezinho ali, no cruzar dos corredores. Então, a gente traz essa provocação e a gente se sente provocado. A gente também se sente obrigado a provocar o outro. E a gente tem essa oportunidade maravilhosa, né, de trabalhar no museu, que a gente pode ver essas obras várias vezes, né? Isso é uma coisa que eu sempre me impressiona e acho muito incrível, né? Às vezes a gente está passando, indo para o café, subindo, descendo, e entra na exposição e se dá aquele momento para ver de novo uma obra que a gente não tinha visto direito, né? A exposição abre, nossa vida vai correndo, a gente não para às vezes para ver todas as obras também. E é muito incrível, né? Você poder fazer isso, né? E eu falo muito a questão que eu nunca vejo uma obra, eu sou apaixonada no Rafael. A Ressurreição do Rafael é a minha obra preferida do MASP.
Mas eu sempre que vou ver o Rafael, eu vejo uma obra, eu vejo algo que eu nunca tinha visto, porque a gente tá com uma energia diferente, a gente tá em um outro clima, a gente tá com um pensamento em outra coisa. Então, é mais ou menos o contexto do que a Alina quis, na questão da legenda ser atrás das obras, para que o visitante tivesse a sua primeira crítica, seu primeiro olhar de entender o que o artista quer passar, para depois ser influenciado por algo escrito, curatorial, por algum texto curatorial. E isso é maravilhoso. E eu vejo muito isso acontecer nas minhas visitas no acervo, nas exposições, de olhar, de ver coisas, ver pontos que eu não tinha visto antes. Então, isso é gratificante para a gente que está ali dentro todos os dias. Às vezes na correria, você passa correndo e acaba não focando em algo. Então, sempre deixa passar algo. Então, isso é muito, muito gratificante. De fato, mas e essa coisa da legenda, você já deve ter ouvido reclamação de público, eu já ouvi várias, assim, que muitas vezes o público se incomoda que a legenda não está na frente do trabalho, né? E eu sempre fico pensando que é um pouco uma falta de predisposição a entrar em contato com aquela pintura, com aquela escultura, com aquele trabalho que está no cavalete exposto ali, né? Ele está te dando tantas coisas, né? Porque você não pode ter um pouco de ir até atrás da obra, não dá tanto trabalho assim, né? Ir atrás da obra e o título, né? Mas eu falo muito, às vezes, quando eu escuto isso diariamente na recepção do museu, essas reclamações da legenda, eu uso muito esse contexto da Alina de querer que o visitante tivesse a primeira impressão da obra, entendesse um pouco o que a obra quer passar, o que o artista quer passar, a mensagem, enfim. Eu falo muito com esse contexto que a gente é muito acostumado a ter alguém nos instruindo, nos guiando em algo. A gente nunca... É raramente, às vezes, que a gente se dá o prazer ou o privilégio de parar e tentar analisar com o nosso olhar. A gente é muito influenciável. A gente gosta muito de ser influenciado pelo outro. Como eu lembro uma vez eu conversando com o Luquinhas, muito antes de entrar no MASP, com o Lucas Oliveira, eu falando, eu acho que essa obra quer me passar isso. Não. Ele olhou para mim e falou assim, Dani, o seu não tá errado e nem tá certo. O meu também não. O do artista que fez, eu também não sei se tá. Porque você pode ver de um modo, eu posso ver de outro, e essas visões se completam. Elas se concretizam e ela faz isso. A obra faz essa rotatividade de pensamentos, de visão. Porque às vezes o meu olhar é diferente do outro, mas nem certo nem errado. Eu acho que era muito disso de que a Alina queria, e eu falo muito esse contexto, de que a Alina queria isso, que você fosse influenciado por si próprio, pelos seus pensamentos, pela sua percepção do olhar, para depois... E geralmente isso acontece até com a gente que está ali no museu sempre. Às vezes eu estou vendo uma obra, esqueço qual é o artista, vou ver a legenda, e quando eu volto, eu já falo, nossa, mas eu não concordo muito com o que tem falando ali atrás. Eu acho que eu vi de outra forma. Porque você teve a oportunidade de ter uma visão mais própria, né? Sua, né? Uhum. E isso realmente era um desejo da Lina, né? E não só nessa questão da legenda, mas também na ideia do cavalete, que você pode fazer o seu próprio percurso, né? Não é uma sucessão de salas, não tem um percurso pré-estabelecido. Eu acho que justamente essa liberdade que a Lina dá para o público, às vezes pode até incomodar o próprio público. Nem todo mundo está preparado, às vezes, para tamanha liberdade, né? Dentro de um museu, né? E tem aquela questão, né? Não agrada a todos os cavaletes. Eu já ouvi reclamações de pessoas dizendo, por que não tira isso e coloca numa parede normal, como em outros museus, e esquece que a Alina fez um master desse contexto, de mostrar o concreto, de deixar à mostra a mão do outro, de quem trabalhou ali para aquilo acontecer, como a exposição à mão do povo brasileiro. Sim. De você ver o concreto aparente, a tubulação do ar-condicionado, de ver os vidros, de ver persianas, de ver o contexto hidráulico do museu aparente. Mostrar as estruturas, né? De mostrar que aquilo ali não aconteceu por acontecer. Teve alguém que fez aquilo acontecer. A não ser só ela por ter idealizado e feito o desenho arquitetonicamente do museu. Mas muitas outras mãos fizeram aquilo acontecer. Então, eu acho que a Alina, para mim, ela não pega todo o mérito da obra para ela. Ela quer dar para todo mundo a sua fatia do bolo. Sem dúvida. É bem bonito pensar dessa forma mesmo, Dani. Ela tem uma generosidade com todo mundo que participa do projeto arquitetônico, do projeto de museu, né? E com certeza se trabalhar ali naquele dia a dia dos cavaletes é uma experiência particular para quem trabalha em museu, para quem trabalha com público, né? É mais delicado, não é uma parede, é mais fácil, é mais difícil, na verdade, de orientar e cuidar do público ali, né? Eu acho que o cavalete é bastante desafiador para um orientador de público nesse sentido, né? Isso é verdade.
Bom, Dani, nosso tempo está acabando. Foi um prazer conversar com você. Foi O prazer é todo papo. meu. Antes de despedir, eu quero deixar umas indicações para todo mundo que está vendo. Gente, consuma mais pessoas LGBTs, pessoas transexuais. A gente tem uma gama de artistas brasileiros incríveis, Liz Paraíso, Linda Quebrada, Jupe do Bairro, dentre outros. Tenta consumir um pouco o trabalho dessas pessoas, ainda mais nesse processo que a gente está vivendo de pandemia, do mercado de trabalho não ser tão inclusivo ainda como a gente gostaria que fosse. Então é esse meu desejo para todos. Espero que estejam todos bem. Espero que isso passe logo e a gente volte para o museu e o museu abra as portas para receber todo mundo de volta. Agradeço ao MASP, a você, Tomás, pelo convite, ao Adriano, a todo mundo que me deu força. O meu celular hoje não parava de apitar das pessoas do museu me mandando mensagem. E eu super nervosa. Foi um prazer fazer parte desse projeto de live, das lives do MASP. Agradeço de coração. E tô morrendo de saudade de todo mundo. Beijos. E é isso. Beijo também. Espero que a gente possa se ver logo ao vivo lá no MASP, Dani. Mais uma vez, por favor. Super obrigado pela conversa. Foi uma delícia mesmo. Eu que agradeço. Tchau. Muito obrigado. Boa noite. Boa.